perfeitamente que Deus está aqui. Louvado seja Deus. Vamos convidar a cantar os hinos da harpa cristã, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão. Vamos louvar a Deus com o hino 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Agradeço a oportunidade. Senhor, convido os irmãos a ficarmos de pé, fazermos a leitura da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Lição de número 6. A condição dos gentios sem Deus. Louvado seja Deus. Tema da nossa lição de hoje: a condição dos gentios sem Deus. Vamos todos em uma só voz, em nome de Jesus. Tema da lição: textuário. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Efésios 2:11. Textuário.
Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Verdade prática. Leitura bíblica diária. Segunda, Gênesis 17, 10 a 11. Terça, Êxodo 19, 5 e 6. Quarta, Gálatas 6, versículo 15. Quinta, Gálatas 3, 29. Sexta, 1 Crônicas 29, 15. Sábado, João 17, 3 a 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e Pai celestial, que Tu venha, Deus querido, abençoar de maneira grandiosa e especial Teu servo, que irá nos trazer o ensinamento da Tua palavra nesta manhã. Use de maneira especial e opere no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, o irmão Sérgio, professor Sérgio, está com a palavra para nos trazer o irmãos, ensinamento. pelo lugar com a paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez nesta manhã, né? Glória a Deus, para juntos, primeiramente, né, glorificar o nome do Senhor e aprender, né, mais de Deus. Aleluia, né? Nós estamos com os irmãos nessa ideia de aprender. Apesar de minha classe, né, na verdade é a classe dos jovens, mas o nosso pastor decidiu que esse trimestre, né, deveríamos também, né, estudarmos essa lição dos adultos, né, irmãos? Questões aí mesmo de oportunidade, pouco, vamos dizer, ter ensinado, né, no sentido da lição, e também a CPAD não ter nesse sentido, né? Parece não ter elaborado uma lição dos jovens novos, né? Mas Deus, na sua palavra, né, tem provido todas as coisas para conosco, né? E mais uma vez, Ele está a nos ensinar. Na verdade, a palavra de Deus, nós sabemos que ela se renova a cada dia, né, irmãos? Ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, ou vai ser editado amanhã, né? E nesse sentido, né, grandes são os mistérios que Deus tem a nos revelar, sempre, né, através, né, primeiramente da sua palavra e das coisas pertinentes, né, à salvação, né? Então, como já foi falado, a lição número 6, 10 de maio de 2020, o tema é a condição dos gentios sem Deus, né, irmãos? Tentarei levar uma palavra breve, né? Já foi bem colocado isso também no trimestre passado, pelos próprios os irmãos adultos, mas sempre é interessante entendermos, não é isso? Mas esses mistérios. Logo, o próprio autor da carta aos Efésios, que nós estamos no contexto da carta aos Efésios, não é isso, irmãos? O próprio texto áureo, Efésios 2, versículo 11, ele faz essa revelação dos mistérios
acerca, né, da graça, né, da questão dos gentios, da igreja, né? Nós já estudamos sobre eleição, sobre predestinação, não é isso? Tudo ele vai colocando diante daqueles, né, crentes gentios, porque Efésios pertencia à região da Ásia, né? Ou seja, foi uma das grandes igrejas daquela que Paulo, né, ali fundou, né? Então, era uma província, né, dominada ali pelos romanos, na época, mas que recebeu, podemos dizer, a boa semente da palavra de Deus, né? Mas hoje nós temos a condição dos gentios sem Deus. Já foi lido aí, texto áureo. Aqui nesse contexto, Paulo, né, conscientiza os crentes em Éfeso do que nós éramos antes, né? Gentio na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, dá uma ideia de que, né, Paulo estava dizendo que nós deveríamos atentar, né, para o que nós éramos antes. E quem nos chamava de incircunciso era que aqueles que eram circuncidados pela mão dos homens, mas que não tinham conhecimento real da palavra ou da transformação do amor de Deus no coração, né? Ou seja, aqueles que se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, muitas das vezes chamavam os gentios de incircuncisos, né? Isso. A verdade prática, outrora sem Deus, outra hora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiro das promessas, né? 3 objetivos são importantes nós entender. Existe o objetivo geral, os irmãos têm aí na página 40, né? Ou no texto melhor, na página, após a leitura bíblica em classe, esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos são 3 de respeito a cada ponto da lição. Primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, é como se fosse um contraste, né? Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna, né, irmão? É um tema delicado que diz respeito, né, essa condição mesmo do homem sem Deus, né? É difícil em pouco falar, mas que nós possamos tirar grandes ensinamentos desta palavra. Glória a Deus. Primeiramente, o que eu trago para os irmãos nesta manhã, né? Eu penso aqui, fiz um resumo de tudo que está aí com os irmãos, né? Eu anotei aqui algumas considerações importantes, tá bom? A gente não vai se ater diretamente a ler a lição, logo porque, né, os irmãos já conhecem, os irmãos já estudaram, não é isso? Tanto certamente essa semana como no trimestre passado, não é isso? Então nós vamos apenas esclarecer mais algumas características importantes, né, espirituais, né, devocionais, não é isso? De Cristo sobre esse assunto, da palavra de Deus sobre esse assunto, né? Na verdade, todos os que não eram, né, descendentes, que não pertenciam a Israel, eram ditos como gentios, né?
salmista Davi, no Salmo 2, diz assim: porque bramam as nações, né? Porque se enfurecem as nações, rangem os dentes, né? Contra o ungido do Senhor, bramam as nações, né? Então, gentios também dava uma ideia de nações, né? De modo bem amplo, todas as nações alheias ou alienadas de Israel, né? Mas para melhor entender, eu faço aqui, antes da gente entrar diretamente, né, no esclarecimento do tema da lição, dos 3 pontos importantes, eu fiz um pequeno paralelo do que eram os judeus e os gentios, né? Lembrando que os judeus, né, não eram mesmo que hebreus. Hebreus era da descendência de Abraão. Abraão, sim, foi dito como o primeiro hebreu, né? Mas os judeus designou realmente todo o povo de Israel, né? Na verdade, porque os judeus, na verdade, era o povo simplesmente morador da Judéia. E o que era a Judéia, irmão Sérgio? Era uma das províncias da parte sul em que foi dividida a Palestina, né? A Palestina foi a terra conquistada ou dada em herança às 12 tribos de Israel, né? Que o povo conquistou principalmente na época de Josué. Mas essa terra tinha 3 províncias importantes: a Judéia, a Galileia e Samaria, né? Então, o povo realmente de Israel se fixou na Judéia, porque na época do cativeiro da Babilônia, os principais descendentes, os que vieram do cativeiro, eram na sua maioria judeus provindos da Judéia. Então designou, a partir daí, o povo chamado judeu, né? Que, na verdade, no Antigo Testamento, muitas vezes designava o povo de Deus, né? Já no Novo Testamento, eram aqueles que seguiam o judaísmo. Importante isso aqui, né? Seguiam o judaísmo, né? E que às vezes eram o quê? Perseguiam os cristãos, né? João no capítulo 1, versículo 11, 12, a Bíblia diz, né? Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. Ou seja, né? Primeiramente, a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo veio para quem? Para os judeus, os israelitas, né? Aleluia, glória a Deus. Mas eles não receberam, né? Vamos entender por que também isso vem aqui, né? Aleluia, glória a Deus. No Antigo Testamento também eram chamados de hebreus, principalmente os que são descendentes de Abraão. Presta atenção, os que eram descendentes de Abraão também podia ser chamado de hebreu. Mas o termo melhor, no contexto do Novo Testamento e no contexto das epístolas paulinas, são chamados de judeus. Tá bom? E os gentios? Quem eram os gentios? Em geral, de maneira básica, era todo cidadão que não era um israelita. Tá bom? Todas aquelas nações que não eram, né, provinda, viu? Das 12 tribos de Israel. Isso? Vocês sabem onde está a primeira citação dos gentios na Bíblia? A primeira citação surge no livro de 2 Reis 16, versículo 3. Bote aí, Carlos. Olha ele, o Carlos Jorge. Era só para a gente entender melhor. Está aí não, né? Deu a saída. Meu Deus. Mas tudo bem, os irmãos quiserem olhar, vamos lá ver essa passagem. Estamos numa escola, né? Vamos lá, em 2 Reis, a primeira vez que surge a palavra gentio na Bíblia.
2 Reis 16, versículo 3. É claro que às vezes, irmãos, né, algumas tradições, ou revisado, ou atualizado, ou nova tradição, pode não ter a palavra gentio, pode falar em nações, né, ou povos separados de Israel, né, viu? Mas vamos ver 16, versículo 3. Diz assim, quem pode ler para nós? 2 Reis 16, versículo 3. É a primeira, realmente, citação da palavra gentio, viu? Ou gentios, na verdade plural, né? Na Bíblia. Alguém? Não? Ah, obrigado, irmãozinha. Vai. Glória a Deus, amém. Está vendo aí? Segunda abominação dos gentios, né? Então é a primeira citação realmente na Bíblia, né, dos povos. Ou seja, né, aqui fala de Acais, né, que foi um rei da linhagem da tribo de Judá, mas que fez maus aos olhos do Senhor, né? Entendeu? Agora, outra curiosidade que nos chama a atenção: a tribo de Judá, irmão, foi a escolhida para ser exatamente o legislador, ou seja, aquele que ia provir, né, o que veria, né, no caso, né, a legislação das leis, e também proveniente seria o Filho de Deus vindo da tribo de Judá, né? Judá em especial, né, nos invoca o quê? Né? A questão da presença do Senhor, né? Ou seja, em Judá, né, esse estará o meu legislador. Se não me engano, tem uma passagem da Bíblia assim, né? Mas esse rei era um dos reis maus da linhagem, né? Ou seja, ele não fez segundo o coração do Senhor, segundo seu pai Davi, né? Ele foi mau aos olhos do Senhor. Já no Novo Testamento é interessante, ela ocorre, irmão, 90 vezes. 90 vezes no Novo Testamento a palavra gentios, né? Dando ênfase a esse povo, todas essas nações que não eram de Israel. Lembrando que na época de Paulo chegou a evangelizar todo mundo de então. Paulo chegou até a Espanha, né? Todas as nações, não é isso? Que não eram de Israel, não é isso? Se você notar, se falava já da Espanha, se falava já de Roma, viu? Se falava de muitos outros povos, primeiramente os povos mais antigos que deram origem, né? Por exemplo, Turquia, a região de Éfeso, a região, né, de Colosso, aquelas regiões ali, tudo fazem parte da Turquia hoje, né? Tá bom? Agora, numa visão teológica, quem era realmente os gentios? A palavra original para gentios chama-se Goi, do G-O-Y. O irmão está aí, né? Tudo bem? Vamos colocar você, Goi, né? Ou do latim, gentivos, ou ainda gens, G-E-N-S, gens. Era todo aquele nascido fora da comunidade de Israel, ou ainda estranho às alianças, né, irmãos? As alianças que Deus tinha considerado para seu povo. Lembrando que o primeiro pacto começa com o pacto abraâmico, né? Quando Deus chama Abraão, né? Se você olhar capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 em diante, né? Vamos ver isso aí rapidinho.
Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Deus começa o quê? A ter, né? Ou formalizar pactos com o seu povo, né? A partir da chamada de Abraão, surge realmente já as características do que seria o povo de Deus, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, né? Glória a Deus. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe bem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa já era uma visão que das promessas relativas à salvação, ou da fé que os cristãos ou gentios teriam, que a partir do novo nascimento em Cristo. As promessas, né, dadas a Abraão, né, todo aquele nascido de Deus, ou nascido de novo, herdaria essas mesmas promessas. Aleluia. Mas não era só essas, existia também o pacto mosaico, as promessas, né, de Deuteronômio, interessante, 28, versículo 1 em diante, que eram as bênçãos decorrentes da obediência, né? Os irmãos conhecem, né? Bendito serás quando tu entrares e saíres, bendito serás a tua amassadeira, bendito serás, né, tu na cidade do campo, né? Ou seja, essas promessas eram dirigidas a quem realmente? Primeiramente a Israel, mas espiritualmente a todo aquele nascido de Deus, aleluia, e que herdaria as promessas, né, do Senhor feita a Abraão. Pode-se então entender nesse prisma, nesse olhar, que até os hebreus incrédulos, principalmente na época de Cristo, eram também tidos como gentios. Até os hebreus incrédulos, muitas das vezes, eram tidos como gentios, né? Porque, né, como nós já lemos, Deus veio para eles, né? Mas às vezes, nem todos em Israel esperavam a promessa, né? A Bíblia fala de Simeão, por exemplo. Ele esperava, ele acreditava nas promessas, e quando ele pegou Jesus Cristo, ele disse: Senhor, pode agora despedir o teu servo em paz, porque já viram a salvação de Israel. Glória a Deus, né? Nem todos os que eram hebreus esperavam a promessa da salvação, eles ignoravam, né? Eles desprezaram essa promessa, aleluia. Foi por isso que o próprio Cristo, no seu desígnio eterno, o amor de Cristo foi tão grande, né, que mesmo pela rejeição, não é isso, de Israel a sua promessa, ele diz: mas todos, né, todos os que, né, o receberam, Deus poder de ser chamado filhos de Deus, porque não aceitavam os termos do conselho proposto por Deus, principalmente da nova aliança em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu aos Romanos. Vamos ver Romanos 2, pode ler alguém agora, Romanos 2, versículo 29, Romanos 2, versículo 29, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, né, que era o que, irmãos? Gentios convertidos, né? Não é isso? E que habitavam em Roma, como também judeus, né? Claro, né? Ele fala o que? Romanos 2, versículo 29. Quem pode ler aí? E circuncisão, vai, aqui é
de Deus. Então presta atenção, né? Ou seja, eles tinham o quê? Não aceitavam, tinham desprezado, ignoravam esse conceito, né? Essa nova aliança, né? Conforme Paulo escreveu aos Romanos 29. Mas nesse contexto aqui, o que quer dizer? Que, né? A verdadeira circuncisão, Paulo dizia, era aquela que era no coração, ou seja, no espírito, mas não segundo a letra, né? Aleluia, né? Paulo escreveu, se eu não me engano, aos Coríntios, ele dizia assim, né? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Glória a Deus. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, né? Aquela verdadeira circuncisão que deveria acontecer era a verdadeira transformação de um coração regenerado. Aleluia, glória a Deus. E esse louvor procederia das coisas pertinentes a Deus, ou seja, provenientes do Senhor Deus na vida de todo aquele que cria. Se você olhar o contexto aqui mesmo de Romanos 2:29, Paulo chama a dizer que era o verdadeiro israelita, né? Bom, já no primeiro ponto da lição, fazendo aqui uma breve característica, nós temos chamados incircuncisão. Na era anticristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Os principais tópicos são o conceito de circuncisão, né? O significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Então, a gente não vai até diretamente a ler a lição, fazer um paralelo para vocês desses pontos. Bom, o que é que o autor da carta aos Efésios quer explicar? E segundo o comentarista da lição, a explicação, para a glória de Deus, os tópicos, o autor faz uma forte citação. Atenção, a circuncisão menos a incircuncisão, mas muito mais a circuncisão do coração. Entendeu aí? Quem entendeu, levanta a mão. Vamos lá, repetindo. Ele faz uma forte citação, dá ênfase realmente à circuncisão, menos a incircuncisão, mas muito mais a circuncisão do coração, que é aquela que Deus age através do seu Espírito Santo na vida do novo convertido em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. As três características que eu anotei aqui. O que era realmente a circuncisão? Né? Todo mundo conhece. Então eu citei aqui como aspecto primeiramente biológico ou físico. Era um procedimento cirúrgico, onde todo macho com 8 dias de nascido tinha, né, a pele do prepúcio retirada através de um corte, né? Os irmãos conhecem, né? Principalmente os homens, né? A Bíblia diz que todo macho será circuncidado ao Senhor. O que era isso realmente? Era um sinal externo da aliança que Deus fazia com aquele povo, que agora passava o quê? A conhecer os mistérios do Senhor. Ou seja, era um povo seu, exclusivo. Deveria haver diferença, né, entre esse povo e os povos, né, que não eram de Israel. Então Deus fez o quê? Que a partir desse sinal físico, né, havia essa diferença, né, nesse símbolo, tá bom? Era então algo físico. O que nos chama a atenção, irmão, a verdadeira espiritualidade também ela deve transparecer na vida dos que honram a Cristo. Ou seja, você deve ser também verdadeiro exemplo, aleluia, no caminhar na sua vida para com os que estão fora. Aleluia, glória a Deus. Nesse sentido,
era isso, haveria de ter uma diferença entre aquele povo, o povo de Deus, e aqueles que não eram da linhagem de Israel. Outra característica importante era o aspecto religioso, né? Que nós vamos ver aqui a partir do segundo tópico do primeiro ponto, né? Que você vai entender o aspecto religioso, a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Nesse aspecto aqui temos qual era também o primeiro princípio, né, espiritual da circuncisão. Já era algo que apontava para a santificação. Aleluia, glória a Deus, né? Deus sempre se importou com a santificação. O autor do livro de Levítico, Moisés, dá muita ênfase nisso: sede santos porque eu sou santo. E o que é ser santo? Separados, né? Separados dos demais, não é isso? Glória a Deus, aleluia. Deus é santo, e importa que os seus verdadeiros adoradores também sejam santos, aleluia. Então ela já era algo que apontava para a santificação, ou seja, era um símbolo de uma aliança de purificação entre Deus e o seu povo escolhido, aleluia, glória a Deus, né? Nós se despojava, aleluia, espiritualmente das coisas do passado, né? Por isso que ele diz que a verdadeira circuncisão deveria ser do coração. Ao rasgar, aleluia, o coração, ao deixar as antigas práticas, aleluia, o povo então estava o quê? Se santificando para realmente servir a Deus e a sua, aleluia, nova aliança. Graças a Deus. Ela deveria também expressar, na verdade, a transformação do coração. Por isso que Nicodemos, naqueles dias de Jesus, foi atrás. Observe que ele ouviu falar de Cristo, mas ele ficou o quê? Aleluia, impactado com aquela mensagem do Senhor. Primeiramente ele quis dizer, né, ali, bom mestre, né? Vamos ver, João capítulo 3, é muito interessante. É exatamente, né, a primeira questão da regeneração, é isso aqui, ó. Havia dos fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Resumidamente, né, este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele já tinha ouvido falar, ele estava vendo os milagres, ele estava sabendo de alguma coisa, aleluia. Nicodemos era um dos que realmente estavam ali, muitas vezes ouvia a Torá, ouvia as leis. A Bíblia diz que muitas vezes era lido na sinagoga de Moisés, todos os dias, toda vez no sábado era lido. Então ele sabia, mas ele deixou crescer no coração certamente a esperança de conhecer realmente aquele, aleluia, que ia realmente trazer a verdadeira salvação em Israel. Mas, como ainda não sido transformado, ele começou a procurar, ele começou, né, a indagar, aleluia, Cristo, se ele realmente era vindo da parte de Deus. E Jesus, bem claro, certamente Jesus viu o seu coração sedento de salvação, sedento de transformação, sedento de conhecer a Cristo, aleluia, glória a Deus, sedento das coisas relacionadas à salvação. Ele disse, aleluia, em verdade te digo, se alguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. A verdadeira circuncisão é aquela que nos permite, aleluia, ver o rei e entrar no reino de Deus, ou seja, conhecer os mistérios, aleluia, do reino de Deus. Glória a Deus. E não era apenas algo físico, realizado por mãos humanas. Paulo enfatiza aos gentios e judeus convertidos que a circuncisão deve ser do coração, pela regeneração do Espírito no homem interior, e que cujo louvor provém de Deus.
como já foi falado, né? Aleluia, né? Cujo louvor provém de Deus. Outro aspecto importante nesse aspecto religioso, vamos ver Jeremias 31, versículo 31 a 33. Os irmãos, procure aí rapidinho. Jeremias 31, versículo 31 a 33, para ser mais rápido aqui. O que dizia lá? Ele fala sobre a nova aliança que o Senhor Deus iria estabelecer com o povo de Israel e de Judá. Eis que vem dia, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para tirar a terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, eu haver os amado, Deus havia os amado, mas eles tinham desprezado a aliança, diz o Senhor, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, né? Também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Jeremias já falava dessa nova aliança, aleluia, que a lei de Deus deveria ser impressa na mente e no coração do seu povo. Paulo diz que a circuncisão somos nós, olha aí, ó, né? Que servimos a Deus em espírito, aleluia, glória a Deus, gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, porque segundo ele, nós somos nova criatura, glória a Deus. O contraste de circuncisão e incircuncisão, para fechar o primeiro ponto, mas só para entender mesmo, bem claro, o que era realmente então essa circuncisão? Eu estou falando agora do contexto espiritual realmente, lembrando que todas as coisas apontavam para Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1, o que diz lá? Ora, tendo a lei, né, a sombra das coisas futuras, e não a exatidão das coisas, né? Não é isso? Hebreus 10, versículo 1, os irmãos conhecem? Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, ó, não a imagem real das coisas, só até aqui tá bom, né? E também, é isso? Você vai notar lá também, Colossenses 2, versículo 17, vamos ver Colossenses 2, versículo 17, Colossenses 2, versículo 17, o que diz lá? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo, aleluia, ou então, porém a plenitude é de Cristo, a verdade é Cristo, aleluia, glória a Deus, todas as coisas se resumem, ou tudo aponta para Cristo, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Já a incircuncisão fala do homem ou pessoa cujo coração não está aberto para Deus, um gentio não convertido ao cristianismo, um indivíduo que não foi separado como povo de Deus. 1 Samuel 17, 26, depois os irmãos podem ver isso. No segundo ponto, estranho aos conceitos da promessa, eu vou só agora entrar aqui, bem claro, bem resumido. Nesse ponto, gentios eram chamados de estranhos, ou seja, forasteiros, ou ainda estrangeiros, não é, irmãos? Aos conceitos da promessa, aleluia. O autor de Efésios aqui, e da carta, ele fala muito da palavra alienados. Essa palavra, filosoficamente, ela tem muitos significados, mas no nosso contexto também, a palavra alienados, quer dizer, estavam fora, alheios aos concertos, não tinham, o direito aos concertos, aleluia, desde os pactos abraâmicos, aleluia, até as promessas, do Messias.
todas as promessas, aleluia, as riquezas da glória, aleluia, a adoção, o direito de ser chamado filho de Deus, aleluia, tudo isso, eles o que? Não tinham direito, por ser o que? Esses chamados povos que não eram da linhagem de Israel, né? Uma vida sem Cristo, gentios, antes da regeneração, viviam imersos no paganismo, ou seja, na prática de cultos idólatras, na prostituição, e por isso viviam sem Cristo, diferente das promessas relacionadas a Ele, né? Ou seja, as nações gentílicas também, né? Interessante, gentílico e gentil, a mesma coisa. Não, gentílico é a qualidade daquele que era gentil, ou seja, a prática da maldade, a prática, né, da idolatria, a prática da prostituição, era algo concernente aos povos gentios ou das nações gentílicas, tá bom? Então, uma vida sem Cristo era o que os gentios viviam antes da regeneração, e era estranho aos conceitos da promessa, separado da comunidade de Israel. Nesse contexto aqui, que nós vamos entender, os gentios não faziam parte do povo escolhido e não podiam usufruir das bênçãos da aliança feita a Abraão. Romanos 9, versículo 4. Veja aí, Romanos 9, versículo 4. Já estou quase encerrando. Romanos 9, versículo 4. Paulo escrevendo aqui também, né? Muito bem claro. Observe uma curiosidade: a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas devem ser lidas paralelamente, viu? Quem gosta de estudar, você entenderá muito sobre lei, sobre graça, circuncisão, sobre Antigo Testamento, né? Toda a Antiga Aliança, judeus, viu? Tá bom? Graça. São israelitas, Paulo diz assim, ó, pertences à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, à lei, o culto e as promessas, né, irmãos? A legislação, o que é a legislação? A lei, o culto de leis. Parece que um dos salmistas diz assim, né? Aleluia, quão bom é Deus com o seu povo, que tem leis tão boas, né? Como essas. Nenhum outro povo na terra tinha leis tão justas e tão santas como a lei de Deus para o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas a partir do novo nascimento e a nova vida em Cristo, eles também tinham a oportunidade de se tornar descendente de Abraão. Então todos que eram agora da fé, porque a Bíblia diz que o quê? E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Todos que são nascidos de novo são também o quê? Descendentes de Abraão, porque são da fé. Aleluia, glória a Deus. Alienados aos pactos das promessas. Terceiro ponto aí. Os pactos das promessas, ao qual os gentios não faziam parte, eram alienados, estavam fora. Olha aí, ó, essa palavra alienado. São vários significados, viu, irmão, essa palavra, viu? Mas no contexto aqui estavam fora, alheios ou separados. Dizia respeito à reiteração da promessa messiânica. Quem eram esses pactos? Pacto abraâmico, pacto mosaico e o pacto davídico, né? Ou seja, vamos pegar o pacto davídico. Jesus Cristo nasce da linhagem de Davi, né? E Davi era da tribo de Judá, né? Ou seja, Jesus Cristo é rei, sumo sacerdote, segundo, né? O que? Essa linhagem, né? Isso é algo eterno, né, irmão? É algo para todos sempre. Então os gentios não participavam dessas promessas, né? Eles não tinham direito, né? Mas em Cristo Jesus, não é isso? O autor em Efésios diz assim, ó: mas agora em Cristo Jesus, vós, observe, vós, quem era vós? Gentios, né? Que antes estavam longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus, né? O sangue derramado
Jesus Cristo da cruz do Calvário deu a oportunidade a todos os gentios, aleluia, como também judeus, aleluia, participarem do novo concerto ou da nova aliança, aleluia, glória a Deus, aleluia, que Cristo preparou de antemão para os seus, glória a Deus. Você vai ver melhor isso em Efésios 2, versículo 3, né? Agora, o que era importante isso? Tudo isso apontava para quem, irmão? Para o advento do Messias, pacto abraâmico, né? O pacto da obediência e o pacto da vida, tudo apontava já para o Messias. No terceiro e último ponto, para resumir, sem esperança e sem Deus, né? Aleluia, né? O autor da carta aos Hebreus, ele fala que a esperança é a âncora da alma, aleluia, glória a Deus, é uma das principais virtudes, né, do cristianismo ou do cristão, não é isso, irmão? Aleluia. É claro que quando do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, né, quem permanecerá é o amor, não é não? Tudo se passará, aleluia, mas permanecerá o amor. O que seria essa esperança? É o mesmo que confiança, conforme Salmo 130, versículo 5. Eu achei muito bonito esse. Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. O que é que diz? Diz assim, ó: aguardo o Senhor. E outra versão é assim, ó: espero o Senhor. A minha esperança é o Senhor, ou então na sua palavra, né? Ou seja, ele dá uma ideia de confiança. Glória a Deus. Dá uma ideia de confiança. O significado teológico para a esperança, o latim esperantia. Esperantia é a certeza de se receber as promessas feitas por Deus através de Cristo Jesus, né? Qual é a base, a motivação da esperança? É a fé, e o fundamento é o amor. A esperança tem a fé por motivação, né? A esperança, conforme Hebreus, é a âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. O gentio, por causa da filosofia grega, ó, acerca da ressurreição dos mortos, era desprovido de esperança, ou seja, eles não criam na ressurreição dos mortos, né? Então era desprovido da esperança. Mas Jesus disse o quê? Aquele quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, não morrerá eternamente. Não é isso? Glória a Deus. Então ele não criou na ressurreição do morto. Então ele é desprovido de esperança. Tanto pelo medo que os dominava, ou pela ignorância as promessas acerca da salvação, que também foi oferecida a eles. Apesar de o gentio acreditar na divindade ou algo relacionado a ela, os mesmos estavam sem Deus, e suas vidas eram regidas pela falsa ideia de uma ou várias divindades, né, irmão? Que era o paganismo, né? O politeísmo, que os mantinha escravizados no pecado e em densas trevas espirituais. Para encerrar, Cristo Jesus, como a luz verdadeira que alumia todo homem, João 1, versículo 9, dissipa as densas trevas, né? Quando cada gentil aceita como verdadeiro Salvador e Senhor. João 1, versículo 9, o que diz mesmo lá? Que ele é a luz verdadeira. João 1, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça entender a sua palavra cada dia, em nome de Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti,
pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo ali, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo ali, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. A paz do Senhor para todos. Feliz Dia dos Pais para os papais aqui presentes, tanto o pai fisicamente, geneticamente, como o pai espiritual também, né? Os pais espirituais. Eu quero espiritualizar também esse momento, tá bom? Para os pais em geral. Queridos, eu queria uma palavra com onde estão os professores de EBDs aqui presentes? Os irmãos falem comigo rapidinho aqui no púlpito. Palavrinha de 3 minutos com vocês. Nosso horário já está um pouco adiantado. As demais classes estarão entrando. Essa palavra é só com os professores de adultos. Professores de adultos. Os demais professores eu me reunirei daqui a pouco com eles. E quem sabe à noite também. Cheguem cedo à noite para o grande culto de adoração a Deus, culto de missões e atinente também a comemoração aos Dias dos Pais. Glória a Deus. Então os irmãos cheguem cedo à noite para fazermos um culto em ação de graças pela vida do pai. O filho venha para homenagear o pai, a esposa, para que possamos fazer essa homenagem aos pais com muita ação de graças e oração e adoração a Deus pela vida de cada papai. Quem pode dizer amém, diga amém. Teremos uma palavra à noite, esses dias, irmãos, esses cultos, teremos uma palavra à noite. Nós temos aí algumas propostas a trazer à igreja, preciso ouvir os irmãos, glória a Deus, de uma nova metodologia até, tanto na nossa EBD, como também nos nossos cultos gerais, aqui congregacionais, em nome do Senhor. Então, estenda as suas mãos assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Amém.